Olá! Como é gostoso poder estar aqui nesta noite para trazer uma mensagem especial para a minha querida igreja de Pariquera-Açu. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E quanta história a gente tem junto, não é mesmo? Que saudades que eu tenho desta igreja. A mensagem de hoje está lá no livro de Mateus. Abram lá em Mateus 8, dos versículos 23 ao 27. Vamos lá? Entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Que história incrível, não é? Apenas alguns versículos da Bíblia trazem para a gente uma imagem estonteante. Eu, particularmente, morro de medo de água. Tem água assim, né? Do mar, do rio, não do chuveiro, nem de beber água. Mas entrar no mar, num barco, me enche de pavor. E quando eu imagino essa cena de uma tempestade balançando um barco para lá e para cá, com ondas altas, violentas açoitando este barquinho, eu entro em pânico. Isto não é para mim. Mas foi isto o que aconteceu ali naquela tarde no Mar da Galileia. Certa vez, meus amigos e eu estávamos assistindo uma palestra e já era tarde, depois do almoço, nós estávamos cansados, com sono, com fome, e a palestra não estava muito interessante e essa combinação não é perfeita, né? Gera bastante sono e cansaço. O meu amigo ao lado pegou uma folha de papel do seu bloco de rascunho e começou a desenhar uma tempestade. Desenhou ali raios, desenhou nuvens escuras, gotas pesadas caindo, um mar revolto. Após desenhar, ele me deu a folha de presente. Eu peguei a folha, olhei e falei assim para ele: vou fazer uma análise psicológica desse seu desenho aqui. E brincando, olhei para ele e disse: você deve estar passando por um momento muito tempestuoso na sua vida. Algo muito revolto está acontecendo. Ele deu risada, pegou o papel de volta e do lado contrário do papel ele desenhou algo totalmente ao contrário. Um céu azul cheio de nuvens, passarinhos, um sol radiante, um jardim cheio de flores. Me entregou o papel novamente e disse: agora faça a sua análise. Eu olhei o desenho e comecei a rir. Brinquei dizendo que os dias dele seriam repletos de esperança e que havia muita alegria e felicidade na vida dele, que estava tudo ok com ele. E ele deu risada e me disse: fique com este desenho de presente. Eu fiquei com aquele papel na minha frente e, entediada como estava, comecei a dobrar. Dobrei várias vezes e formei um barquinho. Quando eu olhei aquele barquinho pronto, eu observei algo que me intrigou bastante. Do lado de dentro do barquinho ficou o desenho do mar revolto, da tempestade, das nuvens carregadas, dos trovões e relâmpagos. E do lado de fora do barquinho ficou o céu tranquilo, o sol, o jardim. E eu falei assim: perfeito. Eu gosto muito de fazer comparações, metáforas. Aquilo me deixou bem intrigada. E comecei a pensar nisso, levando para o lado espiritual. Em cima desta pequena experiência que eu tive naquela tarde com o meu amigo, eu montei a mensagem de hoje. Jesus havia passado o dia ali junto ao Mar da Galileia, ensinando e curando.
Ali devia ser um lugar bem agradável para se fazer palestras, não é? Na frente do mar, a brisa, o céu aberto, muito espaço para as pessoas se sentarem. E ali naquela tarde esteve Jesus, falando e ensinando por parábolas. Muitas pessoas estavam ali para ouvir atentamente tudo que Jesus tinha para dizer. Outras estavam ali para julgar, caluniar, vigiar, para ver se Jesus não estava falando nenhuma coisa fora do padrão judeu ou algo que pudesse incriminá-lo, mas o importante era que muitas pessoas estavam ali presentes. O dia estava se findando, Jesus estava exausto. Ele se despediu das multidões, entrou no barco e afastou-se bem rápido ali da praia. Os seus discípulos estavam com ele também, todos no mesmo barco. E o barquinho foi se afastando. Algumas pessoas que estiveram ali durante a tarde com Jesus também tinham seus barcos e um pegou carona com o outro e logo uma fileira de barcos estava seguindo Jesus através do mar da Galileia, atravessando para o outro lado. Jesus estava muito cansado e, vencido pela fadiga e a fome, ele deitou-se na popa do barco e dormiu. Nada mais o incomodava. Jesus tinha paz, não tinha problemas para dormir. Ele deitou-se e dormiu. O mar estava calmo, tudo tranquilo, as águas bem tranquilas, não havia ondas violentas, não havia ventos, mas de repente tudo aquilo se transformou numa tremenda tempestade. O sol se pôs, a escuridão da noite baixou, as ondas começaram a crescer sacudidas pelo vento e jogavam o barco com os discípulos de Jesus de um lado para o outro. Os discípulos eram intrépidos pescadores. Haviam passado a vida ali naquele lago e sempre guiavam a sua embarcação a salvo. Mas naquele dia estava muito difícil. O mar estava realmente muito revoltoso. As ondas estavam apavorantes e eles entraram em desespero. O barco começou a encher de água. O medo transformou-se em pavor diante daquela situação. Haviam se esquecido que Jesus estava no barco com eles. Tentavam arrumar uma solução humana para aquele problema. E o desespero estava tomando conta cada vez mais, porque eles tinham certeza de que o barco ia acabar naufragando. Agora estavam exaustos, cansados, não podiam fazer mais nada. E em meio aos gritos de desespero, enfim, alguém se lembrou de Jesus. Absorvidos no esforço de se salvar, eles haviam se esquecido da presença de Jesus. Enfim, quando seus esforços não valiam de mais nada, eles não conseguiam fazer mais nada, estavam condenados à morte. A única esperança que eles tinham era em Jesus. E eles lembraram que foi por ordem dele que eles estavam atravessando o mar da Galileia. Desesperados começaram a gritar cada vez mais alto: Mestre, mestre! Mas eles não conseguiam enxergar, tudo estava escuro. O barulho da tempestade abafava suas vozes. Nenhuma resposta tiveram. Será que Jesus tinha abandonado eles naquela situação? Será que Jesus tinha esquecido deles? O vento uivava fortemente. Ondas enormes estavam cobrindo o barco. A qualquer momento aquele barco iria afundar. A qualquer momento eles seriam tragados pelas ondas revoltas. De repente, o clarão de um relâmpago penetra as trevas e eles veem Jesus adormecido. O tumulto, a confusão que estava naquele lugar, a tempestade, nada atrapalhava o sono e a tranquilidade de Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por um turbilhão de problemas, como uma tempestade em alto mar, e nós não temos paz porque a gente não consegue confiar que Jesus, que Deus está no controle, que Ele está perto de nós.
Os gritos de desespero acordam Jesus, mas o seu rosto brilha com uma paz celeste. Os discípulos veem no seu olhar o esquecimento de si mesmo. Jesus não estava preocupado com ele, mas ele acordou preocupado com aquela situação que estava instaurada no barco. Com os corações aflitos, eles começam a gritar: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos! Eles estavam apavorados e com medo de morrer ali naquele momento. E Jesus então disse: por que vocês são tão tímidos? A tempestade rugia, as ondas arrebentavam sobre eles, o relâmpago iluminava o semblante de Jesus. E ele então ergue as mãos, tantas vezes ocupadas com atos de misericórdia, preocupadas em curar, em ressuscitar, em acalmar, em acarinhar. Mas neste momento as mãos de Jesus estavam preocupadas em acalmar a tempestade. Jesus, erguendo as suas mãos, grita para o bravo mar: cala-te, aquieta-te. A tormenta parou no mesmo instante. As ondas entraram em repouso, as nuvens se dispersaram e um céu brilhante, cheio de estrelas, apareceu para que todos pudessem admirar. O barco agora descansa tranquilo e sereno. Vocês lembram que lá no início eu falei que além do barquinho que levava Jesus e os discípulos, vários outros barcos também estavam acompanhando. Todos eles passaram pelo mesmo desespero, pela mesma angústia e as mesmas lutas tentando salvar as suas vidas ali em meio à tempestade. E todos eles puderam ouvir a voz de Jesus, acalmando, ordenando que a tempestade, o vento, o trovão cessassem. Todos estavam admirados. Quem é este que até o mar e as ondas obedecem? Era inacreditável aquilo que eles haviam presenciado. E nós somos diferentes? A experiência vivida pelos discípulos e por todas aquelas pessoas naquela noite no mar da Galileia também é nossa. Quando as tempestades da vida se formam, a gente fica tentando sozinho vencer as ondas, fica tentando sozinho salvar a nossa embarcação. E nós nos esquecemos que Jesus é o único que pode devolver a paz ao mar da nossa vida. Jesus é o único que pode acalmar as ondas. Jesus é o único que pode acalmar o vento. Jesus é o único que pode fazer a nossa vida voltar ao normal. Ele está sempre pronto a nos salvar e pode acalmar toda e qualquer tormenta. A nossa fé é que é pequena demais. A nossa fé é tão pequena quanto a fé dos discípulos naquele dia. Mas Jesus está sempre disposto a nos acudir quando a gente grita por socorro, quando a gente clama. Nós estamos passando por um momento terrível. O mundo inteiro passou por uma pandemia, onde muitas vidas foram ceifadas. O mar da vida de quase todos os habitantes do planeta ficou ou ainda está muito tumultuado. Se você olhar ao seu lado, você verá ondas gigantescas de incertezas, de desespero, de preocupação, de aflição, de luto, de desemprego, de decepções. Mas Jesus está dentro do barco. Jesus está aí pertinho. Basta você clamar que Ele vai te ouvir. Basta você pedir que Ele vai te ajudar. No barco em que Jesus está, pode vir até a tempestade, mas Ele não vai virar. Quando as tempestades nos atingirem, convém nos perguntar: por que eu estou passando por isso?
todas as vezes que nós passamos por alguma provação, nós devemos perguntar a Deus por quê? Porque tudo que Deus permite que aconteça para a gente tem uma lição para nos ensinar, tem um propósito, tem um objetivo, nada é em vão. Os amigos de Jesus também passam por dificuldades, também passam por tribulações. A Bíblia mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não fiquem desanimados, porque eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês, eu vou ajudá-los, eu vou protegê-los. As tempestades podem vir pesadas, mas a última palavra sempre é de Jesus. Ele sempre vai dizer: acalma-te, aquieta-te. Cabe a nós confiar, não sermos tímidos no meio das tempestades da vida. Não permita que suas impressões e experiências ofusquem as suas convicções. Às vezes nós falamos: mas eu tenho tanto tempo de igreja, mas eu já li a Bíblia 300 vezes, mas eu faço oração de manhã, de tarde, de noite. Ah, mas eu já passei por tantas experiências parecidas. Eu vou conseguir. Aqueles discípulos, eles eram excelentes timoneiros. Eles sabiam dirigir uma embarcação como ninguém. Mas a experiência deles de nada valeu sem a ajuda de Jesus. Por mais que nós saibamos das coisas, por mais inteligentes que nós sejamos, nós devemos confiar e depender totalmente de Jesus, porque sem Ele nada poderemos fazer. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Deus está no controle de tudo. No meio da tempestade, creia na soberania dele. Ali, naquela noite no mar da Galileia, tudo parecia fora de controle, tanto o mar quanto o barco. O que está fora do nosso controle ainda está no controle de Deus. A nossa capacidade de controle é muito pequena. Respondemos a isso com preocupações, desespero, ansiedade e queremos tomar a frente tentando resolver os problemas sozinhos. E nos esquecemos que Deus é quem está no controle da nossa vida. É Ele quem vai dar sempre a última palavra. No meio da tempestade da vida, escolha crer em vez de ficar com medo. Porque se o medo tomar conta de nós, nós vamos entrar em desespero. E o desespero não nos ajuda a pensar. Fé e medo são duas coisas opostas. Se o coração se encher de medo, a fé esmorece. Mas se o coração se encher de fé, o medo vai embora. É o medo quem esmorece. As tempestades da vida são oportunidades para ampliar nossa visão do Senhor. Após aquela experiência, os discípulos ficaram atônitos e perguntaram: quem é este? Jesus era muito maior do que eles haviam imaginado. Aquela experiência fez com que eles tivessem um outro olhar sobre quem realmente é Jesus. Um outro olhar sobre quão grande realmente é o poder de Deus. As tempestades são oportunidades de Deus se apresentar como de fato Ele é. Muito além do que a gente pensa, muito além do que a gente projeta. Ele pode fazer muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Pensa num problema que você está enfrentando agora. Talvez você já tenha buscado muitas soluções para esse problema, não é mesmo? Lembre-se que Deus, Ele pensa muito além do que você projeta. Deus pensa muito além do que você planeja.
E Ele pode te surpreender com algo que você não esperava. Para isso é necessário que Ele esteja dentro do barco. As tempestades na vida são inesperadas. Alguém esperava por essa pandemia? No ano passado, no dia da virada do ano novo, você planejou algo para essa pandemia? Tenho certeza que não. Todos nós estávamos cheios de esperanças. Todos nós estávamos confiantes que de repente o ano de 2020 seria muito melhor ou seria menos pior. De repente, de um momento para o outro, o mundo foi sacudido. Milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas foram infectadas por um vírus desconhecido. Famílias desestruturadas agora pela perda do pai, da mãe, do avô, de um filho. E o problema ainda não acabou. Nós ainda estamos passando pelos reflexos dessa doença que ainda está atingindo muitos lares brasileiros. As tempestades da vida são inesperadas. É por isso que Jesus diz lá em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, não desanimem. Sem mim vocês não conseguem fazer nada, mas comigo vocês serão vitoriosos. Comigo vocês irão até o final, porque eu estarei com vocês. As tempestades da vida podem nos chegar de forma tão repentina e tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abaladas, pondo por terra tudo que às vezes demoramos anos para construir. Às vezes é um casamento, às vezes uma doença incurável, às vezes é um acidente trágico que afeta a família, ou uma amizade de muitos anos que se desfaz como a poeira. Perseguições, problemas, tudo isso vai continuar fazendo parte da nossa vida enquanto estivermos neste mundo. Os discípulos haviam passado aquele dia inteiro ouvindo os ensinamentos de Jesus, ajudando-o, cooperando com ele naquilo que ele fazia, mas nada disso isentou qualquer um deles de passar pela tempestade. Então, se você estiver passando por um problema, não cultive pensamentos do tipo, mas eu faço tanto por Deus, eu sou tão fiel a Deus, por que Ele está permitindo isso? Nós teremos aflição. Aqueles que seguem a Jesus têm aflição, os que não seguem têm mais. As tempestades da vida fazem parte dessa jornada de cristão enquanto estivermos neste mundo, e elas nos preparam para termos uma maior vitória lá no final, um maior reconhecimento do poder de Deus. Mas vou contar um segredo. Mesmo diante de toda situação que nos leva muitas vezes ao desespero, nos fazendo questionar a fé, não devemos pular do barco. Fique no barco, não saia do barco, porque neste momento, com toda a tempestade que está acontecendo, o lugar mais seguro é o barco. Sabem por quê? Porque dentro dele está Jesus. Não abandone sua família. Se ela tem problemas, permaneça no barco. Ore, acredite e confie no tempo de Deus, pois Ele fará tudo na hora certa. A igreja está complicada? Tem muitos problemas? Tem pessoas que você não gosta? O pastor falou algo que te magoou? Um ancião da igreja não lhe deu atenção? Você não teve os cargos que queria? Não abandone o barco. O melhor lugar ainda é dentro do barco. Não saia do barco. Não desista dos seus sonhos. A pandemia atrapalhou. Eu fiquei desempregado. Vou ter que trancar a faculdade.
Vou ter que deixar aquele projeto para lá. Não desista dos seus sonhos. Não saia do barco. Quem desiste não vê o resultado final. Quem desiste não vai ver o poder de Deus atuando lá na frente. Espere, mesmo que você esteja sofrendo muito, mesmo que você esteja agonizando, não saia do barco. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volverem com um grito, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Lá em Salmo 107, 29 e 30 diz: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva para o porto desejado. Nós, irmãos, estamos rumo ao porto da pátria celestial. Todos nós estamos dentro de um barco. Talvez não do mesmo barco. Alguns têm passado por tempestades mais fortes do que outros. Alguns barquinhos têm sido mais castigados do que outros. Mas todos nós estamos indo rumo ao porto celestial. A minha pergunta é: vamos todos chegar lá? É desejo de Jesus que passemos pelas tempestades da vida, pelo mar revolto deste mundo e cheguemos ao porto da pátria celestial. É desejo dele também que nós confiemos que ele está no comando, ele está no controle e que ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para fazer a sua vida voltar ao normal, o céu da sua vida se encher de estrelas novamente e as ondas do seu mar voltarem à calmaria. Você confia nisso? Você acredita nisso? Diga a Jesus nesta noite: Senhor, eu estou aqui no meu barco, eu estou com medo, eu estou passando por uma tempestade, eu tenho medo que meu barco vá a pique, mas eu confio que o Senhor está no comando de tudo e que eu vou passar por isso em segurança. Amém? Que Deus me ajude, que Deus ajude a você, querido irmão, a passarmos por esta tempestade em que estamos passando e por muitas mais outras que virão pela frente, porque enquanto estivermos aqui vamos ter sempre uma tempestade, mas que Deus nos ajude a passar por tudo confiando que Ele está cuidando de nós. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas Jesus pode fazer por mim. Você acredita nisso? Que Jesus venha encher a nossa vida de paz e que o nosso mar volte a ser tranquilo. Amém? Vamos orar nesse momento? Pedimos a todos que fechem os olhos onde estão e liguem na sua mente ao coração do nosso Deus. Querido Pai de amor, nós te agradecemos muito, porque apesar de tudo que está acontecendo neste momento, na vida de cada um, no mundo, na cidade em que vivemos, no nosso lar, apesar de todos estes problemas que temos enfrentado a cada dia, o Senhor está no controle de tudo. Nos ajude, Senhor, a entender os propósitos das provas que nós temos enfrentado. Nos ajuda, Senhor, a confiar, a não sermos tímidos, mas a confiar que o Senhor tem o poder de acalmar toda e qualquer situação tempestuosa que venha nos atacar. Fica conosco, não nos deixe sair do barco, porque no barco é o lugar mais seguro se o Senhor estiver conosco. Cuida de cada irmão que está nos assistindo nesta noite. Abençoa a sua vida, abençoa o seu lar, abençoa os seus projetos, abençoa os seus sonhos, que todos eles possam ser conduzidos pelas tuas mãos. Perdoa a nossa pequena fé, perdoa os nossos pecados e nos dê um bom repouso durante essa noite e um despertar feliz para uma nova semana. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Foi muito bom estar com vocês e quem sabe até uma próxima. Que Deus os abençoe muito e guarde vocês em paz.